Novamente eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos, por favor, quem estiver em casa, abra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. A partir do verso de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vou estar louvando mais um louvor para a glória de Deus. Número 2, pastor. Esse que está em cima da Bíblia. Eu sei em quem eu tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei em quem eu tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei, eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a sua presença. Em Deus confiarei. Murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar,
não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a sua presença, em Deus confiarei. Não é uma consequência, eu prefiro a sua presença, em Deus, eu confiarei. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Nós não temos outra opção, né? A única opção que nós temos é confiar naquele que fez os céus, a terra, naquele que comanda todas as coisas, naquele que permite todas as coisas. Mas aquele que confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus, nesse verso de número 22, ele diz claramente que tem dois tipos de pessoas. Uma são a multidão e outras são os discípulos. Jesus, ele operava sinais, prodígios, maravilhas, multiplicava pão, peixe. E a multidão viu Jesus fazendo todas essas coisas, queriam fazer de Jesus um rei político, porque ela atendia a necessidade do povo, mas eles estavam com a visão errada. A multidão, eles estavam com o endereço errado, com a intenção do coração errado, porque eles queriam somente as coisas desta terra. E Jesus, sabendo todas as coisas, essa mesma multidão, quando ele atravessou o mar, nesse capítulo 14, em João capítulo 6, se eu não me engano, essa mesma multidão foi se encontrar com Jesus novamente, e Jesus, sabendo que o coração deles estava somente nessa vida, somente nas coisas terrenas, ele disse: vocês trabalham pelo pão que perece, mas venham trabalhar pelo pão que não perece. Vocês só vieram me buscar pelo pão que eu sustentei o ventre de vocês. E quando vem palavras mais duras, manifesta aquilo que está dentro do coração da multidão. Aquilo que estava dentro do coração da multidão era coisas terrenas, coisas dessa terra. E o apóstolo Paulo diz assim, que a nossa atenção não tem que estar naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos perece, mas aquilo que nós não vemos permanece para sempre. E Jesus, ele permanece para sempre. Morreu na cruz do Calvário, verteu o sangue puro, carmesim, e ele permanece aqui entre nós, entre eu e o pastor Luciano, entre vocês aí nas suas casas, curando, libertando, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle, fazendo com que vocês venham sentir a presença dEle, não somente porque nós queremos aquilo que nós vemos que perece, mas aquilo que não perece, aquilo que enche o nosso coração de júbilo, aquilo que nos alegra, que nos sustenta a nossa alma, e não somente o nosso corpo físico, porque ainda que o nosso corpo físico vai perecendo, o nosso interior vai se renovando a cada dia. A multidão não entendia por que os discípulos adoravam, exaltavam, glorificavam a Deus, a Jesus, mas a multidão somente queria coisas dessa terra. E eu louvo e engrandeço a Deus pela multiforme, agradecer a Deus
por tudo, até mesmo pelas portas fechadas, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando uma porta é fechada, nós sabemos que Deus vai abrir uma melhor, uma maior, algo que é para nós, que nós venhamos a eternidade, e não somente por aquilo que perece. A Bíblia nos diz que nós temos um propósito nessa vida, e quando não é propósito de Deus, Ele fecha mesmo. Ele fecha para que nós não venhamos a perecer nesta terra, mas que nós venhamos a ter a vida eterna. Jesus nos comprou não com prata, não com ouro, não com dólar, não com real, mas Ele nos comprou com o sangue puro carmesim. Ele é nosso dono, Ele é nosso Senhor, nosso Rei dos Reis. Ele é aquele que comanda a minha vida e a sua vida. E é interessante que, diferentemente da multidão, os discípulos foram impelidos, coagidos, obrigados por Jesus, como se eles não tivessem uma opção a entrarem dentro do barco e ir até a outra margem. Aquele que é servo de Deus, aquele que negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus, ele não tem outra opção. É ser guiado, direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. É ser impelido por Jesus em situações em que às vezes nós não queremos ir. Mas como nós somos servos, fiéis, filhos de Deus, à semelhança de Jesus Cristo, ainda que nós não queremos ir para tal lugar, a Bíblia nos diz que Jesus falou assim, orou ao Pai, Pai, passa de mim esse cálice, se puder, mas contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Contudo seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Nós somos impelidos, coagidos, somos sempre obrigados por Cristo para que nós venhamos a fazer a sua vontade, glorificando, exaltando a Deus, porque nós temos que ter uma nova mente, uma nova consciência que Deus vai trabalhando em nós e através das dificuldades. O próprio Jesus, Ele aprendeu com aquilo que Ele sofreu. Imagina nós, como é que nós temos que sofrer para aprender a ser a semelhança de Cristo. Após eles saírem com o barco, Jesus sobe ao monte com o intuito de interceder pelos discípulos. Porque na verdade o que vai funcionar é a intercessão de Jesus, não a nossa oração. Porque a Bíblia nos diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas que Ele intercede com gemidos inexprimíveis, chegando até o Pai de uma forma certa, correta, direcionada pelo Espírito Santo, para que nós venhamos a orar alinhados com a vontade do Pai. Nós devemos entender e compreender qual é a vontade do Pai. Nós oramos, buscamos a Deus para ouvir a Deus, não somente para falar com Deus. Ouvir ao Pai, ouvir ao Espírito Santo, para que nós venhamos a ser direcionados por Deus. Porque quando nós não somos direcionados por Deus, nós fazemos as coisas impelidos pela nossa própria carne, pelo nosso próprio eu, pela nossa própria vontade, pelo nosso coração enganoso. Mas quando nós somos direcionados, dirigidos, impelidos pelo Espírito Santo, Deus nos leva até o caminho da vitória. Ele intercede por nós. E quando chegou, a Bíblia nos diz que quando chegou no meio do mar, começou a vir um vento forte, assim como nós estamos passando. Um vento forte que faz com que nós venhamos até mesmo a não vir para a casa de Deus, adorando, exaltando. Alguns poucos pela pandemia, alguns outros poucos porque nós temos que respeitar aos homens e as leis da terra. Mas esse é um vento para que nós venhamos a entender e compreender e que Deus venha chacoalhar a igreja dele, para que nós venhamos a ser trigo e não joio. Nós percebemos, eu creio e acredito que aqui a Multiforme são alicerçados na rocha, mas a sua igreja de Cristo, algumas vezes tem alguns joios que Deus precisa chacoalhar, para que nós venhamos a manifestar, para que Deus venha se manifestar através daqueles que não querem a seguir a Cristo conforme o que Ele é, mas não somente pelos benefícios que Ele pode nos dar. Ele está chacoalhando a igreja dele,
para que nós venhamos a entender e compreender quem é que quer seguir a Cristo da maneira que Ele fala, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele impele as pessoas, os filhos de Deus, e eles vão e fazem com júbilo, com alegria aquilo que Deus nos manda fazer. Ele está chacoalhando a sua igreja. Mas eu louvo e engrandeço a Deus, porque quando eu vejo aqui alguns homens e mulheres que são alicerçados na palavra, são alicerçados em Cristo, são alicerçados na rocha, que já aprenderam e já sabem que Cristo é o nosso ser, Cristo é aquele que nós precisamos, nós necessitamos e que preenche o nosso coração, para que nós venhamos a adorar, exaltar e glorificar a Deus pelo que Ele é, não pelos benefícios que Ele nos dá. Tanto é em que Jesus começa a falar para eles: eu sou o pão que desceu do céu, coma de mim. E os multidão começam a ir embora. Eu acredito que alguns não vão resistir a essa pandemia. Eu acredito que alguns não vão resistir a essa ventania, esse vento forte, essa tempestade, mas é somente para manifestar que eles nunca estiveram conosco, e Deus será adorado, porque Jesus não estava preocupado com quantidade. Tanto é que os 12 discípulos estavam lá ao seu redor, e Ele olha para eles e fala: vocês também não querem ir embora, não? Porque Jesus não estava preocupado com quantidade, mas sim com qualidade, com homens que queriam comer da sua carne, que beber do seu sangue, para pagar o preço, se arrepender, e glorificar e exaltar, para que Deus venha receber o nosso louvor como cheiro suave. Nós vemos que na quarta vigília, Jesus veio andando, e o Evangelho de Marcos diz que Ele via os discípulos. Ele está nos vendo, Ele está intercedendo por mim e por você, Ele está cuidando de nós, porque Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, olhando, advogando através do Pai, para que nós venhamos a glorificar, exaltar e ser homens e mulheres em que nós sejamos vitoriosos. Porque se Deus nos impeliu, nos coagiu, nos obrigou a entrar dentro do barco, Ele garante a vitória. O vento é forte, o mar é revolto, o vento é contrário, mas nós vamos ter a vitória, porque é Jesus que vai garantir a vitória. Ainda que nós venhamos a estar com medo, porque a Bíblia nos diz que na quarta vigília, esses homens viram Jesus. Fazendo as contas, mais ou menos umas 8, 7, 8 horas, várias horas aqueles homens estiveram naquele barco. E o mar revolto, as coisas acontecendo, e o seu medo entrou dentro do seu coração, e imaginando: por que Jesus não está aqui junto conosco? Por que Ele nos impeliu? Por que Ele foi lá para o monte e nos deixou sozinho? Porque da outra vez, da outra tempestade, Ele estava dentro do barco, mas essa Ele não está conosco, nós já nem sabemos mais o que fazer. A Bíblia nos diz que o homem que duvida, ele não pode receber nada do Senhor, e é até pecado, mas ter dúvidas, nós temos. Duvidar é pecado, pastor, mas ter dúvidas, diante da adversidade, diante do vento contrário, nós temos algumas dúvidas. E essas dúvidas só vão ser esclarecidas quando Jesus entrar dentro do barco. Mas mesmo nós tendo dúvidas, nós ficamos dentro do barco, adorando, exaltando, glorificando a Deus, exaltando a Deus, mesmo com a dúvida, mesmo sem entender, compreender, nós estamos adorando, exaltando e glorificando a Deus. Mas duvidar daquele que te chamou é pecado. Não duvide de Deus, porque Ele te chamou, Ele vai garantir a vitória para que nós venhamos a atravessar esse mar. Então que nós venhamos a entender e compreender que algumas dúvidas nós temos dentro do nosso coração. Ter dúvidas é pecado, duvidar é pecado, mas ter as dúvidas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, na nossa alma, isso assola o nosso coração a todo momento. Nós não compreendemos muito bem algumas coisas, alguns ventos contrários, algum mar revolto que vem contra nós, e vai se acontecendo as coisas, uma coisa, duas coisas, três coisas, e Jesus veio de cima do monte, andando sobre o mar, e parecia dizer assim: mais um mal,
Vem vindo um fantasma e piorou o negócio. A Bíblia nos diz que nós temos que ter confiança em Cristo, confiança em Deus. Mas devemos conhecer para que nós venhamos a confiar em Deus. Como que nós vamos confiar em quem nós não conhecemos? A afirmação de confiar é conhecer a Cristo. A base de confiança é conhecer. Então, quando nós vemos Jesus de longe, nós devemos já conhecer a forma que Ele vem vindo. Nós devemos entender e compreender e conhecer a Cristo com intimidade, para quando Ele vem sussurrar ao nosso ouvido, nós entender e compreender todas as coisas e qual o caminho a ser levado. Qual o caminho a que nós venhamos a trilhar. Mas algumas vezes nós não conhecemos, não entendemos, não compreendemos, nós falamos, é um fantasma. Nós devemos conhecer a Cristo para que nós venhamos a confiar mais nele. Ele vai fazendo esses testes com os discípulos para que eles venham a confiar em Cristo até a sua própria vida. Nós sabemos que Pedro, segundo os historiadores, foi morto numa cruz de ponta cabeça, porque ele confiava e cria e acreditava e sabia em quem é que ele tinha crido e creu. Mas nós devemos conhecer a Deus assim como Ele é, para que nós venhamos a nos conhecer, para que nós venhamos a ter um novo tipo de pensamento, para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós devemos renovar a nossa mente, e renovar a nossa mente é um sentido de que nós venhamos a ter a mente de Adão antes da sua queda. Conhecer a Deus como Ele vinha toda virada de tarde, de manhã, de noite, que Cristo e que Deus vinha até Ele e Ele conhecia de longe. É isso que nós devemos ter uma intimidade com Deus, para que nós venhamos a saber quando Ele sussurrar no nosso ouvido, e nós não venhamos a ter uma ideia errada daquilo que a palavra vem ao nosso coração. Algumas vezes nós não conhecemos a Cristo e nós entendemos a palavra conforme nós queremos e trilhamos um caminho que muitas das vezes não é da vontade dEle. Então nós devemos entender e compreender verdadeiramente como Ele é. Não como nós achamos que Ele é, mas sim como a sua Escritura diz, sim como sua palavra diz, assim como o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós devemos ter uma intimidade íntima com Ele, para que nós venhamos a entender a sua vontade. Jesus disse, não temas, sou eu, porque muitas das vezes maior é a tempestade dentro do nosso coração do que fora. Nessa pandemia, quantos não está com a tempestade dentro do seu coração, da sua alma, com a ansiedade, ouvindo o noticiário, vendo as coisas acontecerem? Não podemos negligenciar, está acontecendo mesmo, mas aquele que te chamou vai garantir a vitória. Aquele que te chamou vai te cobrir com as suas asas, vai te cobrir com o seu Espírito Santo, vai cobrir a tua família, vai cobrir aqueles que você tem orado, para que você venha atravessar esse mar. Muitos estão com a ansiedade, a angústia fora exacerbadamente dentro do seu coração por causa das coisas que estão acontecendo ao redor, essa tempestade que está acontecendo ao redor. Como eu já disse, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos, a nossa atenção tem que estar nas coisas que não se veem. Quando Pedro começou a olhar as coisas, as circunstâncias que estavam em sua volta, ou sentindo até mesmo, ele se afogou, ele afundou, e ele clamou, Cristo, Jesus, vem, salva-me. É porque nós não conhecemos verdadeiramente como Ele é. E Ele então faz alguns testes para que nós venhamos a verdadeiramente como Ele é. Somente quem é discípulo enfrenta algumas tempestades, intempéries da vida, para que nós venhamos, a musculatura da nossa alma venha estar corretamente, para que nós venhamos a ouvir a Cristo de uma forma correta. E Deus vem trabalhando na nossa mente, para que nós venhamos a ser assim como Cristo é. Em Romanos capítulo 8, faz com que nós venhamos nessa caminhada a ser parecidos com Cristo.
que Ele é o primogênito, e nós somos irmãos. Nós somos aqueles que vai estar sempre parecendo com Cristo cada dia mais, no nosso caráter, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós trabalhamos, naquilo que é nossa família. Nós estamos sempre sendo coagidos a andar, a trilhar naquilo que Deus nos falou, para que nós venhamos a ser parecido com Cristo. E algumas vezes nós falhamos, nós afundamos, mas Jesus vem, nos pega na nossa mão, volta para o barco, apazigua a tempestade, e pode ter certeza que vai ter outra coisa, porque tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e Jesus venceu o mundo, e nós também venceremos. A fé é baseada no conhecimento. Antes de confiar em Deus, nós devemos conhecer a Deus. Esse ventania, essa tempestade, esse vento revolto, esse mar revolto, esse vento contrário, foi somente para que os discípulos viessem a entender e compreender quem era Ele. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles enfatizaram novamente, Pedro já tinha dito, tu és o Cristo. E aí os discípulos que estavam ali dentro do barco disseram, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Enfatizando, dando um embasamento maior para que eles viessem a entender e compreender dentro do seu próprio coração. Cristo já sabia o que é que estava dentro do coração deles, mas era para que eles mesmos viessem a saber quem é Cristo, o que é que estava dentro da sua mente, dentro do seu coração, a respeito daquele homem que eles estavam vendo. Às vezes nós precisamos que Deus venha trabalhar, chacoalhar no nosso coração, para que nós mesmos venhamos a saber que nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, mas nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Às vezes você já está mais alicerçado em Cristo do que você pensa. Às vezes você já está imaginando que às vezes você vem falseando aqui e ali, e Deus está falando esta noite, através desses ventos, através dessas coisas que estão acontecendo, você foi aprovado, e você dentro do seu próprio coração disse, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Eu estou alicerçado em Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Talvez é isso que você está falando dentro do seu coração. E algumas vezes a dúvida vinha dentro do seu coração dizendo, quem é Cristo para mim? E Cristo está dizendo, você tem comido da minha carne, tem bebido do meu sangue, você é filho de Deus também. Então que nós venhamos a adorar e exaltar a Deus. O pastor nos deu até 8h10, vamos estar orando mais um pouco, para que nós venhamos a finalizar, né? Ore aí também dentro da sua casa. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, papai querido, porque algumas vezes vem o mar revolto, papai. Vem o vento contrário na nossa família, papai. Mas Deus, em nome de Jesus, papai querido, que isto seja, meu Senhor da glória, para que nós venhamos a entender e conhecer cada vez mais da tua graça, cada vez mais do teu fogo, papai querido, consumidor, que trabalha, papai querido, por aquele que esperam em ti, Senhor. Pai querido, a tua poderosa palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que aqueles, papai querido, que esperam no Senhor vão confiando, vão, papai querido, andando e não se cansa, vai correr, papai querido, não vai se fadigar, mas que o Senhor vai fortificar cada vez mais, ó Pai querido. Deus eterno e Deus todo-poderoso, alcança, meu Senhor da glória, aqueles entes queridos, meu Senhor, que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, meu Senhor da glória. Nós pedimos, Senhor, por misericórdia, papai querido. Pai, em nome de Jesus, protege, meu Senhor. Muda a mente, papai querido, o teu nome vai ser glorificado. Muda, papai querido, para que o teu nome venha a ser exaltado. Muda, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. O Senhor tem poder, papai querido. Assim, papai querido, que esses discípulos atravessaram esse mar, meu Senhor da glória.
Veio um homem, papai querido, que ficava em sepulcros, meu Senhor, e ficava no cemitério, meu Deus. Ele não tinha casa, papai querido, ele tinha, papai querido, uma família sim, mas ele estava, papai querido, em um cemitério, papai querido, dormindo em sepulcros, ó Pai, em uma degradação total, papai querido, mas o Senhor chegou, papai querido, e mais de 6.000 demônios foram expulsos, papai querido, daquele jovem, daquele homem, meu Senhor da glória, e ele fez, papai querido, e foi um grande missionário nas suas mãos. Ele foi, papai querido, falar de um Deus que até mesmo eles, papai querido, não conheciam. Então, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós te pedimos, papai, nós te pedimos, meu Senhor da glória, entra com providência, Pai. Nós cremos, ó Pai querido, que depois desse evento, depois desse mar revolto, papai querido, haverá libertação, haverá, papai querido, para a tua glória, haverá, meu Senhor da glória, porque o seu nome vai ser exaltado, haverá, papai querido, porque o teu filho tem orado, haverá, meu Senhor da glória, porque o teu filho tem buscado, meu Senhor da glória. Então, em nome de Jesus, ó Pai, ó meu Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Pai querido, fortalece o nosso coração, para que nós venhamos a atravessar esse mar, papai querido, esse mar revolto, esse vento contrário, e que nós venhamos, papai querido, do outro lado cantar o hino da vitória, meu Senhor, e vendo as tuas mãos poderosas, papai querido, erguendo para aquele jovem, meu Senhor da glória, e ser liberto totalmente para a tua glória, e ser liberto totalmente para o teu louvor, e o teu nome vai ser glorificado, o teu nome vai ser exaltado. O Senhor, papai querido, honra os teus filhos, ó Pai. Meu Senhor da glória, nós vemos, papai querido, nós vamos ver a tua promessa tangível, papai querido, apalpada em nossas mãos, porque o Senhor é poderoso, ó Pai. O teu poder é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O teu poder é grandioso, meu Senhor. O Senhor é onipotente, ó Pai, e o teu nome vai ser exaltado com toda certeza, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, papai querido. Amém e amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Vou passar novamente para o pastor Luciano. E eu ia falar as palmas, louva ao Senhor, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.